segue a tendência de baixa claríssima nas ações da Jalles Machado. Por enquanto, o cenário está bem difícil de encontrar um fundo relevante. Provavelmente a gente vai ter que encarar uma lateralização ou um movimento agudo de queda antes de ver alguma recuperação. E como sempre, quem está tendo paciência está conseguindo esperar o momento certo para comparação e não está fazendo aquele famoso preço médio. Tá? Então vamos entender aí tudo o que está acontecendo, por que gerou esse movimento, o que a gente precisa para ter a esperança de ver uma reversão. Então tudo isso eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, além de notícias, fundamentos, como sempre é o vídeo completo para vocês, para a gente ficar preparado para os próximos 15 dias. Beleza? Mas antes de continuar, claro, não esqueça de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Aproveitem a oportunidade que o mercado está dando para vocês antes de altas históricas. Muito em breve a gente deve continuar o nosso movimento de alta. Então aproveite, se inscrevam lá, dê uma olhada no nosso conteúdo. E claro, nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir a longo prazo, ganhar acesso à nossa comunidade, tudo de maneira vitalícia. QR Code, primeiro comentário fixado, beleza? Então vamos lá para o gráfico, onde a gente vai ver o que? Tendência de baixa claríssima, tá? Na minha opinião, não faz o menor sentido comprar as ações da Jalles no momento, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, é o que eu faço com o meu dinheiro, aí todo mundo tem o direito e o dever de estudar e tomar sua própria decisão, fazer o que bem entender com o seu dinheiro, mas, na minha opinião, não faz o menor sentido. Depois que a gente perdeu esses 6,24, e todo mundo que apostou nessa região como fundo, tá, falhou em reverter o mercado. Ó. Inclusive, a gente fez um teste muito importante nessa faixa de preço aqui dos R$ 10. Tá? Quando a gente perdeu esse fundo, aqui, na minha leitura, acabou o jogo. Tá? Comprados perderam. Em algum momento, eles iam se estopar, porque não conseguiram jogar o mercado de volta para cima, né? Às vezes pode acontecer. O mercado dá uma escapada e volta. Não foi o caso. Inclusive, se a gente der um zoom aqui, ó, a gente vai ver que na semana do dia 14 de outubro, o mercado fez exatamente isso. Ó. Olha como ele tentou voltar, falhou, deixou uma sombra superior gigantesca e depois perdeu na semana seguinte. Então, aqui foi quando os comprados aqui jogaram a toalha, só a tese deles de reversão foi para o saco e, claro, consequentemente gerou esse stop aqui em massa e esse movimento aqui de baixa de mais ou menos aí 36%. Então veja quem teve paciência, quem entendeu a estrutura do mercado que estava se tornando, hoje, se comprasse hoje, já teria 36% de desconto nas ações da Jalles e mesmo assim, na minha leitura, ainda não faz sentido comprar. Tá? A gente chegou a trazer aqui a possibilidade de comprar aqui nessa zona de entre 4,30 e 4,60, mas é que o mercado sequer conseguiu romper essa estrutura. Tá? Não conseguiu romper para cima, pelo contrário, rompeu para baixo. E agora a gente segue aí nessa tendência de baixa, sem nenhum interesse profissional nesse fundo, então ninguém está comprando as ações da Jalles, a gente não tem volume aqui, tá? Então no gráfico semanal realmente está bem feio, a gente não vê aqui um sinal de fundo, tá? A gente vê uma ação literalmente jogada até encontrar aí seu preço justo, vamos dizer assim, onde a gente tem uma entrada de gente com dinheiro comprando. No gráfico diário, a gente vê basicamente a mesma coisa. Olha como o mercado lateralizou, sem demanda compradora, volume baixinho e rompeu para baixo. Aqui a gente teve uma tentativa de reversão que falhou, tá? E aqui foi a última tentativa do mercado de reverter. A partir daqui, ó, foi só ladeira abaixo. Tá? Então veja que o mercado ele foi sinalizando que ele não estava conseguindo força. Tá? Então tudo bem, quem quer comprar, compra. Fica à vontade, já dizendo já de largada aqui. Só estou dizendo, reforçando que, na minha opinião, comprar as ações da Jalles Machado nessa situação é querer adivinhar fundo do mercado. E por enquanto, eu pelo menos não vejo esse fundo. Tá? A gente precisaria ou de uma armadilha nessa zona de acumulação, ou então uma queda muito forte com um pânico generalizado do mercado com um volume muito alto, sinalizando que finalmente ela encontrou um preço onde a gente tenha grandes players interessados em comprar, ou a gente ficar em uma nova lateralização para conseguir juntar força para reverter. E vocês podem ver que absolutamente nenhuma dessas alternativas aconteceu ainda. Então, reforçando, quem quer comprar nesse fundo, fica à vontade, mas entenda que vai estar chutando fundo. E é a mesma pessoa que fica chutando fundo aqui, 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 e o famoso preço médio vai acontecendo sem sentido nenhum. Beleza? Então, eu prefiro ficar de fora, não vejo aqui leitura de alta possível, mas agora a gente vai fazer aqui as nossas projeções, ver o que precisa, os gatilhos,
os preços-alvo, vamos ver tudo aqui para a gente ficar preparado, hein, e não ser pego desprevenido pelo mercado, beleza? Mas antes, claro, quem não é membro do canal se torna membro, em vez de fazer preço médio, se torna membro do canal, sai muito mais barato. Lá vocês vão ter mentorias, estratégias, cenários, tira dúvidas na nossa comunidade lá no WhatsApp, praticamente aí durante todo o dia. Então aproveite e se torna membro. E claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, que ajuda demais. Aperta o botão do like aí, que ajuda muito o canal, nosso conteúdo chega para mais pessoas, beleza? Então vamos voltar aqui para o gráfico. Vamos pegar um semanal e a gente vai projetar aqui o que eu acredito que seja necessário para as ações reverterem e até onde a gente poderia chegar. Tá? Então vamos entender assim, ó, caso ela reverta aqui, tá? Vamos supor que esse aqui é o fundo, só não deu sinal. A gente precisaria romper essa estrutura de baixa dessa acumulação lateral, aqui na casa dos 4,40, 4,50. Então rompe para cima, faz um movimento de alta que não acontece há muito tempo, mostrando para o mercado que entrou força compradora para tentar reverter o mercado e volta para formar o pivô. Poderia ser aqui na casa dos 4,50, tá? Por enquanto, vamos trabalhar com esse cenário que é o que a gente tem da fotografia de hoje. Mas percebam que qualquer movimento aqui que aconteça sem uma acumulação relevante vai esbarrar nessa região dos R$ 6,90 a R$ 7,00, onde está atolado de gente vendendo, que vendeu, né? Atolado de gente comprada, arrependida, que está só esperando o preço voltar aqui para vender de novo. Isso aqui geraria um movimento de baixa forte, tá? Que jogaria a ação totalmente aí para baixo novamente. Então, para que a gente não falhe nessa estrutura e a ação da Jalles Machado continue subindo, a gente vai precisar daqueles eventos que eu falei para vocês agora há pouco. Seja uma lateralização forte, onde o preço vai acumular, que nem a gente tem aqui, seja uma queda forte aí, com um volume muito elevado de fundo, demonstrando aí que encontramos compradores. Então, algo nesse tipo vai ser necessário para a gente ver uma reversão, tá? Então, sigo aí com o meu viés de baixa, não tenho nenhuma pressa de comprar. Se der algum sinal de reversão, aí a gente começa a olhar com um pouco mais de atenção, mas por enquanto o viés segue sendo de baixa forte e o próprio Ibovespa ainda não deu aí sinais confiáveis de reversão de longo prazo. Beleza? Então, vamos ficar atento aí por enquanto, nada a ser feito. Na parte aqui de notícias, a gente vê aqui justamente um questionamento, né? O que fazer com as ações da Jalles após o último prejuízo. Tá? Então, ela reportou prejuízo de 73,5 milhões no terceiro trimestre da safra 24/25. Segundo aí o BTG, a empresa não foi impactada pelos incêndios florestais que afetaram diversas empresas, né, na região Centro-Sul. No entanto, a safra não correu de maneira favorável. O banco ainda conta com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 12,00. Algo que pelo menos eu não vejo aí uma possibilidade grande de acontecer, pelo menos aí nesse curto, médio prazo. Tá? Mas, segundo aí o Banco BTG, tem essa recomendação. Desde o anúncio da conclusão da moagem abaixo do guidance, com um crescimento mais lento na produção de açúcar e produtividade agrícola abaixo das expectativas, ficou claro que a rentabilidade poderia ser prejudicada. Explicam Thiago Duarte, Guilherme Gutija e Gustavo Fabrício, que analisaram o resultado da empresa, né? Então, foi aí os especialistas aí que analisaram esses resultados. Para os analistas, foi isso que os resultados mostram, com um crescimento substancial da receita líquida e do volume no comparativo anual, impulsionado pela capacidade produtiva e menor estoque remanescente frente ao mesmo período do ano passado, mas com margens mais pressionadas. E aí, a manutenção dessa recomendação de compra para Jalles, segundo o BTG, se dá porque a empresa continua sendo uma das poucas histórias de crescimento no setor de açúcar e etanol no Brasil, sendo negociada com rendimentos de fluxo de caixa livre de até 20%. Tá? Então, aí são os motivos que o BTG ainda vê motivos para comprar as ações da Jalles, pelo menos na minha opinião, por enquanto, não faz sentido. Tá? Na parte aqui de fundamentos, preço ao valor patrimonial 0,6, já está aí muito barato, tá? Mas não é à toa, tá? Isso não é porque o mercado está muito pessimista, porque realmente os resultados não estão ajudando a empresa, mas está bem barato. Preço sobre o lucro, menos 35,98, né? Despencou de 2024 para cá. Dividendos aí é só para dizer que pagou, né? Porque 1,65, com a taxa de juros que a gente tem, não faz sentido ninguém investir na Jalles pensando em dividendos. O ROI, negativo, menos 1,67. E aqui a gente vê que não é por acaso, né? A gente teve um 2022 muito bom, 23 ruim, 24 péssimo.
Tá? Então vê que a queda das ações não aconteceram por acaso. Pode ser que a gente veja uma reversão 2025? Quem sabe? Mas eu acredito que nesse primeiro semestre a gente não vai ter nada muito relevante, beleza? Então, muita atenção, eu não vejo ainda motivos para comprar as ações da Jalles Machado, beleza? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo aí em cima para você, se inscrever nas caras de criptomoedas. Valeu!